Agora 13 horas e 3 minutos aqui no horário oficial de Brasília. Para você que me assiste pelo 100% nas leis, pelo TVJ, você que me assiste aí por outros meios de comunicação social, hoje eu vou falar aqui na live para os estudantes de leis, para os estagiários, quem um dia quer fazer parte da magistratura jurídica e para quem vai fazer prova de concurso. Bom, hoje eu vou falar como deve ser o comportamento do juiz e de todos que participam de uma audiência ou do júri popular. Para você que está me assistindo ao vivo por televisão aqui, comportamento do juiz e de todos que participam de uma audiência / júri popular. E para você que vai me assistir por 100% nas leis pelo TVJ, vai me assistir aqui pelo celular, pelo tablet, pelo YouTube, está aqui no rodapé do seu televisor. Comportamento do juiz e de todos que participam de uma audiência ou júri popular. Tem um V ao lado, tem todo o relatório da aula. Tá vendo esse celular aqui branco que tá pegando aí de vocês? É porque eu tô fazendo aqui também ao vivo por live, ao vivo por televisão, a live ao vivo aqui também por celular e pelo 100% nas leis vocês vão assistir mais tarde com exclusividade. Vamos lá, para você saber como deve ser o comportamento do juiz ou o comportamento de todos que participam de uma audiência, seja ela de conciliação, de custódia, seja ela do transitado e julgado final, ou seja de um júri popular para depender o futuro de um acusado, de um suspeito de um crime, ou de um acusado ou suspeita de um crime, o que acontece? Isso vai estar no Código de Ética da Magistratura Nacional. Já anota isso, o Código de Ética da Magistratura, entendeu, nacional. E o que fala o código, né, no caso, gente, de Ética da Magistratura Nacional? Entra também o Conselho Nacional de Justiça, onde vai falar no exercício da competência que lhe atribui a Constituição Federal, artigo 103, dígito B, súmula 4, incisos 1 e 2, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, artigo 60 da Lei número, aqui 35 do ano de 1969, e do seu regime interno, artigo 19, incisos 1 e 2. Está no relatório aqui da aula ao lado, você pode ver. O que acontece? Como deve ser o comportamento do juiz, para depois eu falar das outras pessoas no audiência, no júri popular? Que a adoção do Código de Ética da Magistratura é essencial para juízes incrementarem a confiança da sociedade em sua autoridade moral. Então, o que acontece, gente? O que acontece? Lá na hora de uma audiência, na hora do júri popular, o que acontece? Todos vão falar. O suspeito do crime vai falar, se ele quiser, porque ele tem direito de ficar calado também, isso é a lei. As testemunhas de acusação ou de defesa vão falar e tudo. O advogado do acusado vai falar e o advogado da vítima, o defensor público, a defensora pública também vai falar, se o advogado for público ou particular. Só o que acontece? Esse Conselho Nacional de Justiça e o Código de Ética da Magistratura Nacional, o que acontece? A confiança da sociedade em sua autoridade moral é do juiz. Então, o que acontece? Todos vão ter a hora de falar, mas com uma condição, que quem vai manusear, quem vai dar as rédeas da audiência ou do júri popular é o juiz. Um exemplo, o juiz dá início, o juiz começa. Se, um exemplo, na hora que o juiz falar, o promotor de justiça vai falar agora. Se um advogado do acusado querer intervir, o juiz vai cortar ele. Com certeza, e tem autoridade moral da sociedade e a confiança da lei para fazer isso. Porque é o juiz que é o mentor daquela audiência ou do júri popular. É ele que vai conduzir, é ele que vai falar a hora. Um exemplo, quando o promotor estiver falando, ninguém corta. Mas também quando os advogados estiverem falando, ninguém pode intervir no advogado. Por quê? Porque é o juiz que dá as rédeas. A hora que fulano fala, a hora que fulano fica calado. A hora que fulano se manifesta, a hora que fica calado. Vamos dar um exemplo de audiência de conciliação. Na hora que uma parte estiver falando e o outro quiser intervir, se o juiz mandar um calar a boca, o outro tem que ficar calado até o outro parar de se manifestar, de dar o seu depoimento, dar a sua afirmativa, a sua defesa ou o seu advogado,
ou advogada, e quando for o outro, mesma coisa. Júri popular. As pessoas falam assim, quem condena não é o rol de jurado? 7 pessoas, sim. 7 pessoas que votam para ver se o cara vai ser acusado ou se ele vai ser absolvido. Mas tem um detalhe, na hora de dar a penalização, os anos de pena que vai ficar, que vai ser condenado, que vai ser sentenciado se for o menor, condenado se for o maior, a maior infratora, é o juiz que dá essa pena. Aí tem pessoa que fala assim, mas o advogado, ele não tem a sua prerrogativa, deixa ele por igual com o juiz em uma audiência ou um júri popular? Sim, se for contrariar a lei. Agora, no sentido de confiança da lei do Código Nacional de Justiça e do Código de Ética da Magistratura Nacional, o que acontece? A autoridade moral maior é o juiz, porque é o juiz que manuseia, é o juiz que conduz, ele que dá início, ele que termina. Se ele vê que tá bagunça, tá suspensa a audiência. Não é o advogado, não é a advogada, não é o promotor, não é a promotora, é o juiz ou a juíza que está conduzindo aquela audiência. Então o comportamento do juiz é esse. Ele tem a confiança da lei para ser um mentor, conduzir uma audiência, e ele, a autoridade ali, no caso, é moral, ou seja, a sociedade confia por lei ali que o juiz ele vai julgar da maneira certa. Em alguns casos acontece juiz que erra, mas é isso aí. Tudo certo, tudo certo. Vamos lá. O Código de Ética da Magistratura Nacional traduz compromisso institucional com a excelência da prestação do serviço público de distribuir justiça. Ou seja, o papel do juiz e de todos que participam da audiência tem que ter um foco. É o quê? A prestação de serviço público para distribuir a justiça, ou seja, fazer justiça. Aquela pessoa que não é juiz, que ela está numa audiência, quando ela vai se comportar ali, vamos supor, ela já tem que ter esse comportamento de trazer justiça. Infelizmente, na prática é outra coisa, nem todos fazem isso. O que seria esse trazer justiça? Vou dar exemplos aqui. A pessoa ela acusou alguém de um crime e ela sabe que ela na hora da ocorrência, ou quando a autoridade policial a indagou, a polícia militar na rua, falou para ela acrescentar coisas a mais. Não, gente. O comportamento de você que é vítima de um crime é esse. É você falar só de fato como foi o crime. Se o cara só te roubou, não é você falar que além de te roubar, ele te bateu. Não. É distribuir justiça. Esse tem que ser o comportamento da pessoa. O comportamento do promotor de justiça é a mesma coisa. O comportamento do promotor de justiça é ficar indagando o acusado, mas sem distribuir justiça. E se distribuir justiça no sentido de penalizar. E o juiz, obviamente, só condenar ou absolver de acordo com que as provas que eles fazem. E testemunha também. O comportamento de testemunha deve ser esse, gente. Diante do juiz. É só você falar, entender o que você viu e o que é verdade. E nada mais. Esse é o comportamento do juiz, como eu falei aqui, que é distribuir justiça, manusear, condenar e etc. Eu falei do promotor e de algumas pessoas. Agora eu quero dar um tópico interessante, anote isso, gente. Quando você estiver diante do juiz, use as nomenclaturas corretas. Como assim? Quando você for falar com o juiz, você nunca fala tu, você. Você que vai ser advogado um dia é para você o que já é e não faz isso passar a fazer. Se você faz, continuar fazendo isso. Você que um dia é vítima de um crime, seja ele penal, de um crime trabalhista, e você vai participar da audiência, você sendo certo ou não, gente, anote esse tópico. Quando você for falar com o juiz, você nunca fala tu, nem você, nem nada. Você fala sim, senhor, se for juiz. Se for juíza, sim, senhora ou não, senhora. Entendeu? Ou então fala Vossa Excelência, ou Vossa Meritíssima ou meritíssimo, se for homem, meritíssimo, se for mulher, meritíssimo. Anote esses pontos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se um dia você for participar da audiência, talvez tu não é nem advogado ou advogada, mas é vítima de um crime aí, ou suspeito, vamos dar. Se você chamar você, o juiz vai te dar um sermão na hora que tu vai passar vergonha. Entendeu? Você vai ser constrangido ou constrangida. Agora, se você chegar e falar sim, senhor, não senhor, sim, senhora ou não senhora, Vossa Excelência, Vossa Meritíssima ou Vossa Meritíssima, é uma nomenclatura correta para falar diante do juiz.
Por que eu resolvi dar essa aula aqui rapidinho, gente? Que eu tava vendo aqui, um processo aqui que eu fiz uma petição recentemente, eu tava observando aqui que os comportamentos de algumas autoridades da estrutura jurídica e das próprias pessoas que participaram era incompatível com essa lei do Código de Ética Nacional da magistratura, né, jurídica. Por quê, gente? Entenda uma coisa. Justiça lá na hora do dia da audiência, quem manda é o juiz, gente. Não tem dessa. E aqui para completar, quem que a lei veda ao magistrado procedimento incompatível com a dignidade, ou seja, comportamento do juiz agora, voltando lá. Se o comportamento do juiz for incompatível com a dignidade, ou seja, dentro da lei, aí o advogado pode usar sua prerrogativa. Manifesto, Vossa Excelência. Um exemplo, você quer condenar meu cliente sem prova. Um exemplo. Ou você muitas vezes quer dar uma causa-ganha para uma pessoa sem fundamento, sem base. Por quê? Porque aí o magistrado, que é o juiz ou a juíza, eles estão agindo incompatível com a dignidade da justiça. Ou seja, dignidade é o quê? Dignidade é aquilo que tem que ser provado, que tem que ser honesto e só dentro da lei. Tem que ser digno de julgar da maneira correta. E aqui, a honra e o decoro de suas funções e cometer o dever de manter condutas irrepreensíveis na vida pública e particular. Ou seja, o comportamento do juiz é isso. Ele deve o quê? Ele deve ter uma conduta irrepreensível na vida pública e particular. O que seria esse irrepreensível? O juiz tem que dar exemplo, vai errar, é ser humano, mas ele tem uma imagem a zelar, tem uma postura a zelar diante de uma audiência ou do trânsito de julgado, e também fora dali também, porque a vida dele, querendo ou não, é pública. Quem conhece sabe, o juiz ele tem que dar exemplo dentro do órgão público, no dia do trânsito de julgado do júri popular, quando ele é o mentor da audiência, ou julga, ou condena, ou absorve, e fora dela também. Isso está na Lei Complementar número 35 do ano de 1979, nos artigos 35, nos incisos aqui você vai ver um V e 3 pauzinho, e no artigo 56, no inciso 2. E para concluir aqui, gente, olha que interessante isso aqui. Aprovar o editado do Código de Ética da Magistratura Nacional a todos os juízes brasileiros a sua fiel observância. Então o juiz ele tem que ser fiel nas observâncias. Observância na hora de ouvir o acusado, de ouvir a vítima, fiel observância na hora que o promotor estiver falando, fiel observância na hora que ele estiver conduzindo a audiência ao júri popular e fiel observância principalmente no comportamento de todos. Na hora da audiência, alguém estiver mexendo no telefone, ele tem que observar e falar, desliga o celular. Se tiver alguém ali conversando com outro, para de cochichar, é para focar aqui, meio que tomando na audiência. E a principal fiel observância acima de tudo, na hora de condenar e de dar a sentença ou a condenação ou a absolvição. Porque o juiz ele tem que ter observância nisso, de não punir o inocente, entendeu? E de não absolver o culpado. Então ele tem que observar muito esse detalhe. Sabe o que eu estou falando isso para você? Porque tem pessoas que é bacharel em direito, tem curso de leis, um dia ela quer chegar na magistratura, ser um juiz ou a juíza, a conduta é essa. E pessoas que muitas vezes ali a conduta do juiz e sociedade na estrutura jurídica, no órgão e no dia do trânsito e julgado. E outro detalhe também, aquelas pessoas que muitas vezes ali não é juiz nem nada, mas no dia que estiver participando de uma audiência, como eu já falei, sendo vítima ou autor, ela sabe o comportamento dela. E o advogado, a advogada e o promotor e a promotora de justiça. Meu Brasil, essa foi a aula de hoje. Tchau, tchau.